Achei essa cadeira no lixo e claro que eu trouxe para reformar. Ela é de bambu, um material super bonito e resistente, mas dava para ver que ela estava abandonada. E eu sabia que tinha um potencial ali, então comecei a reforma. Para começar, eu apliquei um produto que normalmente é utilizado para remover tinta. A cadeira ela não estava exatamente pintada, mas tinha umas camadas bem grossas de sujeira, de mofo e aquele desgaste acumulado de anos. Esse produto ele ajudou bastante a amolecer essas camadas, o que facilitou demais na hora da limpeza. Eu fui raspando para tirar essa sujeira e além desse produto, eu também utilizei o famoso Bombril, com um produto que é tipo um sapólio assim, então eu esfreguei bastante, porque como essa cadeira ela tinha bastante detalhes, assim, essas voltas, nesses meios acumulava muita sujeira, então deu bastante trabalho para limpar ela. Eu ainda depois passei uma mangueirada, limpei ela com escova, mas mesmo assim ficaram algumas marcas. A minha ideia inicial era deixar na cor natural do bambu, sabe? Que eu acho muito bonito aquele tom clarinho, orgânico, bem natureba mesmo. Mas infelizmente, como ficaram essas marcas de manchas ainda em algumas partes, e o desgaste em certos pontos continuava visível. Então o verniz que eu tinha separado para aplicar, ele ia acabar destacando ainda mais essas imperfeições. E não era isso que eu queria. Então acabei mudando todos os planos e decidi pintar ela. Eu utilizei uma tinta que ela é específica para madeira para área externa, que é muito utilizada em decks, ela tem proteção dos raios ultravioletas e resistente ao tempo, né? E como eu pretendo usar ela do lado de fora, é muito importante que a tinta ajude ainda mais nessa proteção para garantir uma durabilidade maior. Então, gente, agora eu vou começar a fazer a almofada para essa cadeira. Eu vou utilizar aqui materiais que eu já tenho em casa, que são essas espumas aqui de almofadas antigas. Então, eu já tirei a capa que tinha nelas e vou estar utilizando. O problema é que a cadeira que eu peguei, ela não tem o mesmo formato de assento dessas aqui. Então, eu criei aqui um molde de papelão, que é mais ou menos nesse formato que eu vou ter que recriar com essas espumas. E eu vou colar, não no papelão, né? Eu vou colar uma espuma na outra, fazendo esse formato aqui da cadeira. Vou recortar essas espumas e colar ao redor, vamos ver se vai ficar bom. Daí depois eu vou fazer a capa com tecido para poder colocar ao redor aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Agora chegou aquele momento quebra-cabeça. Comecei medindo e marcando direitinho onde eu queria cortar a espuma, para ela encaixar certinho no formato que eu planejei para a cadeira. Fui testando as posições, cortando aqui os pedaços, ajustando e já fui colando direto com cola quente. Eu nem sabia se ia segurar bem, foi um teste, mas olha, ficou ótimo. A cola ela grudou super bem uma espuma na outra. Mais um exemplo aí de como vale a pena a gente testar com os materiais que a gente já tem em casa. Eu sei que olhando assim parece que não vai dar muito certo, né? Fica aquele aspecto estranho, um pouquinho torto, parecia que não ia rolar. Mas aos poucos eu fui encaixando, ajustando as laterais e aos poucos o formato que eu queria ele foi surgindo. Quando eu vi a base já estava tomando forma. Aqui eu fui só aparando os excessos com a tesoura para deixar no formato mais certinho. Para fazer a capa, eu vou utilizar esse tecido aqui que eu já tinha em casa também. Vocês lembram dessa poltrona aqui que eu transformei há um tempo atrás? É o mesmo tecido. Eu comprei bastante dele, então ele sobrou. Ele não é nem um tecido próprio para estar na rua, mas eu quero utilizar o que eu tenho em casa, né? E daí, de qualquer jeito, eu não gosto de deixar as almofadas expostas ao tempo todos os dias. Eu sempre coloco para dentro, principalmente dias de chuva, né? Então eu vou fazer isso para que ela tenha mais durabilidade, né? Eu vou criar agora aqui uma capa, tem bastante tecido. Ele tem uns marronzinhos assim que também combina com a cor que eu pintei a cadeira. E vamos ver, eu não tenho muitas habilidades de costura, então vai ser tudo costurado à mão mesmo, porque eu também não tenho a máquina. Aqui eu estava medindo o tecido e eu cortei já deixando uma sobra em todos os lados, porque eu sabia que isso ia facilitar na hora da costura, porque se a gente corta justo demais, depois não tem como ajustar, especialmente em projetos manuais como esse. E a costura, ela foi feita toda à mão mesmo, né? Eu utilizei apenas uma linha branca fininha com 2 camadas, costurando primeiro um lado para encaixar a espuma e ver se estava certinho. Depois que vi que estava no formato que eu queria, eu cortei as sobras do tecido e fui fechando essa almofada.
E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, essa costura à mão, ela ficou boa, hein? Bem firme e com acabamento legal. No final eu fiquei bem satisfeita com o resultado. Deu trabalho, mas valeu a pena. Gente, para o encosto da cadeira eu fiz o mesmo processo. Também utilizei almofadas que eu já tinha em casa. Fiz a capa aqui, né, com o mesmo tecido e fechei da mesma forma que eu fiz o assento da cadeira. E tá aí o resultado dessa reforma. Eu adorei como ficou, de verdade. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários se vocês também reformariam uma cadeira dessas. E não deixe de acompanhar os próximos vídeos, porque eu vou mostrar a transformação da área externa onde essa cadeira vai ficar. Se inscreva no canal para não perder nada e até o próximo vídeo. Tchau!